capítulo 41. Faraó sonha com as vacas e as espigas. José interpreta os sonhos como 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Ele propõe um programa de armazenamento de trigo. Faraó faz dele governante de todo o Egito. José se casa com Asenate. Ele ajunta trigo como a areia do mar. Asenate dá à luz Manassés e Efraim. José vende trigo aos egípcios e a outras pessoas durante a época de fome. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, Faraó azonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. E eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. 3 eis que subiam do rio após e las outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na margem do rio. 4 e as vacas feias à vista e magras de carne comiam as 7 vacas formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. 5 depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de uma haste 7 espigas cheias e boas. 6 e eis que 7 espigas miúdas, e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 7 e as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. 8 e aconteceu que pela manhã o seu espírito perturbou-se, e mandou chamar todos os adivinhos do Egito e todos os seus sábios. E Faraó contou-lhes os seus sonhos, mas ninguém havia que os interpretasse a Faraó. Então falou o copeiro Nor a Faraó, dizendo: dos meus erros me lembro hoje. 10 estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me na prisão na casa do capitão da guarda, eu e o padeiro Nor. 11 então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação do seu sonho sonhamos. 12 e estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um os interpretou conforme o seu sonho. 13 e como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez retornar ao meu cargo, e a mim ele fez enforcar. 14 então a Faraó mandou chamar José, e o fizeram sair logo da cova, e darbiou-se e mudou as suas vestes, e foi a Faraó. 15 e Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há que o interprete, mas de ti ouvi dizer que quando ouves um sonho o interpretas. 16 e respondeu José a Faraó, dizendo: não em mim, a Deus responderá com bepiasa Faraó. 17 então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estará eu em pé na margem do rio. 18 e eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne e formosas à vista, e pastavam no prado. 19 e eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias à vista e magras de carne, não vi outras tais quanto a feiura em toda a terra do Egito. 20 as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas. 21 e entravam em suas entranhas, mas não se notava que houvessem entrado em suas entranhas, porque a sua aparência era feia como no princípio. Então acordei. 22 depois vi meu sonho, e eis que de uma haste subiam 7 espigas cheias e boas. 23 e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental, brotavam após elas. 24 e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu contei aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. 25 então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O quê? Deus há de fazer, notificou a Faraó. 26 as 7 vacas formosas são 7 anos,
As 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. 27 As 7 vacas feias à vista e magras, que subiam depois delas, são 7 anos. E as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. 28 Esta é a palavra que eu disse a Faraó, e que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. 29 Eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. 30 E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. 31 E não será conhecida a abundância na terra, por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32 E se o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque essa coisa é determinada por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. 33 Portanto, procure Faraó agora um homem de discernimento e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. 34 Faça isso Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. 35 E ajuntem toda a comida. Estes bons anos te vêm, e amontoem o trigo debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. 36 Assim será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. 37 E essa palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. 38 E disse Faraó, seus servos: acharíamos um homem como esse, em quem esteja o Espírito de Deus? 39 Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há com tanto discernimento e sábio como tu. Porém que tu estarás às obras minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. 41 Disse mais Faraó a José: vês que te pus sobre toda a terra do Egito. 42 E tirou Faraó o seu anel da sua mão, e o pôs na mão de José, e o fez vestir de roupas de linho fino, e pôs um comar de ouro no seu pescoço. 43 E o fez subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai. Assim, ao pôs sobre toda a terra do Egito. 44 E disse Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. 45 E deu Faraó a José o nome de Zarfenate-Paneia, e deu-lhe por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de Oemi, e saiu José por toda a terra do Egito. 46 E a José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José de diante da face de Faraó, e taçou por toda a terra do Egito. 47 E nos 7 anos de fartura a terra produziu a mãos cheias. 48 E ele ajuntou todo o mantimento dos 7 anos que houve na terra do Egito, e guardou o mantimento nas cidades, pondo nas cidades o mantimento do campo que estava ao redor de cada cidade. 49 Assim anotou José muitíssimo trigo, como a areia do mar, até que cessou de contar, porquanto é inumerável. 50 nasceram a José 2 filhos, que lhe deu a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de Omi. 51 E chamou José o nome do primogênito a Manassés, porque disse: Deus me fez esquecer de toda a minha labuta e de toda a casa de meu pai. 52 E o nome do segundo chamou a Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. 53 Então acabaram-se os 7 anos
de fartura que havia na terra do Egito. 54. E começaram a vir os 7 anos de fome, como José tinha dito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. 55. E tendo toda a terra do Egito fome, clamou o povo a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: Ide a José, o que ele vos disser, fazei. 56. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José tudo em que havia mantimento, e a vendeu aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. 57. E todas as terras iam ao Egito para comprar de José, porquanto a fome prevaleceu em todas as terras.